Boa tarde a todos, meu nome é André e eu vou compartilhar com você os estudos que nós fizemos sobre a ciência desses desenhos aqui. Ó. Isso aqui, para quem não sabe, é um agroglifo, eles foram espalhados pelo mundo aí, são um desenho nas plantações, esse desenho aqui é gigante. E existe uma polêmica acerca de saber se foi alienígena, se é fraude. A gente não correu por esse campo, nós procuramos pesquisar a mensagem que está aqui dentro. Porque descobrindo a mensagem a gente vai saber de fato que foi, pelo menos seres, não sei se alienígena, se espíritos, se seres do alto, não sei, passaram essa mensagem. E o mais importante, nós acreditamos, é o conteúdo que existe aqui dentro. Nós escolhemos esse desenho hoje para falar desse sistema. Esse aqui é um sistema, ó. Tá? Se a gente observar, esse sistema é formado de 1, 2, 3, 4 peças, como essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é um tetraedro. Quem não sabe, pesquisa aí o que é tetraedro. Ó. Isso aqui é um triângulo equilátero. Esses branquinhos aqui, ó, são as arestas, são os três raios que se juntam nesse ponto aqui, ó, que é o vértice, chamado de vértice, mas nós chamamos de ponto, a encruzilhada, onde eles se cruzam, tá? Então, essa peça aqui, ó, nós nessa figura, nesse desenho, nós temos 4 peças aqui, tá? Elas estão de costa para mais 4 peças do outro lado, elas estão assim, ó. Se você olhar aqui, você vai ver essa cara aqui. Se você virar, você vai ver a mesma cara do lado de lá, ó. E elas se encontram assim, ó. Elas trabalham assim. Se a gente observar esse sistema possui os pontos, né, as encruzilhadas, os pontos onde se encontram os raios, ó. Nós temos esse ponto aqui, ó. Sobre ele vão incidir, ó, 8 raios, ó, sobre esse ponto. Nesse aqui 3, ó, aqui 3 e aqui 3. Na verdade aqui 8, 8 e 8, ó. Esses 3 pontos, na verdade, é o ponto de conexão entre essa parte de cima e a parte de baixo lá, ó. Isso aqui é a configuração atômica de uma molécula, ó. Isso aqui são átomos, ó. Ó. Isso aqui é um átomo primordial. A ciência sabe o que é um átomo primordial, tá? É o primeiro de todos, é o que começa com se a gente quer acreditar e pensar em algum começo, é esse cara aqui, ó, tá? Depois a gente vai entrar bem, estudar bem ele, aí a gente vai ver que é dele que parte todas as coisas, tá? Um sistema uno, só um sistema aqui, dele se originam todo o verso, todos os outros sistemas. Esse aqui é um sistema que tem 8 de um lado e 8 do outro, ok? Então nós podemos observar aqui os encontros. Então todo esse desenho, ele é feito de linhas e pontos que se encontram, ó. Esse aqui é um triângulo equilátero, ó. Todos os 4 lados são triângulos equiláteros iguais, ó, todos, tá? Então esse triângulo aqui é equilátero. Mas se você observar bem, aqui forma um losango. E aqui não tem um ângulo de 60 graus. Ele está meio, ó, ele tá meio estranho, ó, em relação ao que eu olho aqui, ó. Quando eu olho no 2D, ó, eu vou ver aqui, ó, 60, 60, 60, tá? O que é o 2D? É o plano das ideias, aqui, ó, é o projeto aqui no papel, ele não ocupa espaço. Aí, esse desenho aqui não está ocupando espaço, não tem volume. Agora já essa peça já tem volume, ó, ela ocupa um espaço, ó. Então ela é o 3D. Só que essa peça em 3D está desenhada aqui em 2D, correto? Então em 2D o ângulo dela não é um ângulo de 60 graus. Mas nós temos que considerar
uma vez que a mágica é passar do 2D para o 3D. Porque no campo das ideias a gente tem tudo, mas materializá-la já é uma outra história. Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 encontros de 8 raios de cada lado, formando 32 raios ao todo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 do quadrado, ó. Se você observar bem, ó, você vai ver que aqui é um cubo, ó. Vou mostrar o cubo aqui, ó. Esse é o quadrado de cima, esse é o quadrado lateral, ó. E esse é a outra lateral, ó. E aqui são suas raízes, ó. As 3 raízes. A gente vai estudar isso depois, tá? Eu quero entrar no assunto que para a gente entender a ciência que existe por trás disso, compreender como que a energia se... Porque aqui tem, ó, se você observar, tem 4 energias, 4 pontos de entrada da energia aqui, ó. Para esse ponto acender, elas têm que entrar tudo de uma vez, ó. Só que não pode entrar tudo de uma vez que vai engarrafar aqui. Então ele tem um tempo, ó. Entra 1, 2, 3, 4. Cada uma que entra dessa, esse ponto vai acender, ó. Então, primordial e fundamental é nós entendermos um pouco mais sobre a relação entre o triângulo e o quadrado, ó. Porque aqui, se você observar, isso aqui, ó, é um triângulo equilátero, uma vez que ele é a peça aqui, ó, a lateral da peça. Mas se você observar, nesse ângulo aqui ele forma um quadrado, ó. Entendeu? Aqui, ó. Ele deixa de ser um equilátero. Então, essa peça aqui, ela é mágica, ó. Ela tem um ângulo que você olhar, ó. Se você o aproximar aqui, já mudou o ângulo dela, ó. Ó. Aí está a mágica, porque no 2D ela só tem um ângulo, mas no 3D a gente tem que achar o ângulo para conseguir fazer ela funcionar, essa peça, esse mecanismo, certo? É isso que nós vamos estudar aqui, todos esses mecanismos que a ciência não conhece. Esse aqui, por exemplo, é o nível atômico. Os alienígenas que desenharam isso, eles chegaram a este ponto aqui. A nossa ciência ainda não chegou ao ponto de fotografar e registrar a imagem de um átomo. Nós não temos essa tecnologia ainda, essa ciência. Mas eles já têm. Isso aqui, no caso, são fotografias de como as linhas de força estão divididas dentro dos átomos para formarem moléculas, células e matéria. As ondas, ó, que eles formam e todo o seu esquema elétrico aqui dentro, ó. Para que esse sistema é um sistema equilibrado, para ele funcionar bacana, ó. 4 de um lado, 4 do outro. Então, para a gente entender, nós precisamos saber o que é relação, tempo e espaço. Vou colocar aqui uma folha, ó. Relação, tempo e espaço. Eu tenho no tempo, eu tenho o ponteiro do relógio, ó. E, ó, os graus. Os graus é o tempo da luz. Porque diferentemente como prega a ciência, a luz não corre. Não dá para você medir a velocidade dela, porque ela não corre. A ciência errou, os cientistas não acertaram esse ponto. A luz, ela acende e apaga. Ela se manifesta. No momento em que ela acende, ela está se manifestando. E no momento que ela apaga, ela é um momento de inércia que ela apaga para recobrar forças para acender de novo. Então nós precisamos entender a relação que existe entre o tempo e o espaço que ela tem que percorrer. Entendendo essa relação, nós vamos compreender melhor os sistemas que estão nos desenhos. Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um quadrado, tá vendo? Um quadrado aqui. Eu posso desenhar aqui dentro, aqui, ó, um quadrado assim,
Ó, imagine que é um quadrado, não tem uma régua aqui, não coloquei a régua. Eu posso colocar um quadrado assim, correto? Não importa o tamanho do quadrado, ó, ele pode ser assim, ele pode ser assim, ele pode ser maior, mas ele sempre vai ser semelhante ao outro. Todos, portanto, todos os quadrados, todos, sempre serão semelhantes. Todos eles vão ter 4 cantinhos quadrados. Ó. E esses 4 cantinhos quadrados vão ter mais 4 cantinhos quadrados. Ó. Então o quadrado sempre, independente do tamanho dele, será semelhante, porque ele possui 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais. Correto? E aí, tudo bem? Esse aqui, ó, esse aqui é a chave, ó. Ó. Eu chamo isso aqui de chave. Essa chave é o triângulo sobre o qual o Pitágoras debruçou seus estudos e apareceu o teorema de Pitágoras. Eu chamo de chave porque chamar esse triângulo de triângulo retângulo não dá, porque o triângulo retângulo independe desses ângulos aqui. E a chave, para ser a chave, ela precisa ter este ângulo de 60 graus e esse ângulo aqui de 30 graus. Vou pôr mais centralizado, desculpa. Quando o triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, ele tiver um ângulo de 30 aqui e um ângulo de 60 aqui, ele é considerado a chave. Depois a gente vai ver por quê. Essa chave tem uma medida. Aqui é 3, 4 e 5. Isso aqui, ó, essas medidas aqui e esses ângulos, a gente considera esse triângulo como a chave, certo? Para eu aumentar essa chave ou diminuir essa chave, ela é igual ao quadrado. Todas as chaves com essas características, com essas proporcionalidades, elas são semelhantes. 30, 60, 90. 369. Eu tenho aqui, ó, algumas regras. Eu chamo esse lado menor, ó, tem um lado menor, um pouco maior e um pouco maior, de 3, 4, 5. Esse lado menor, o 3, eu chamo de cateto menor. Cateto maior. E esse aqui é a famosa hipotenusa, que eu chamo de raio. Porque aqui é o eixo. Certo? Essa é a chave. Se eu quiser aumentar essa chave, eu tenho que aumentar os 3 lados de forma igual. Certo? Eu tenho que ser preciso. No que eu aumentar o 5, por exemplo, a hipotenusa, eu preciso aumentar o cateto e o cateto. Então, por exemplo, se eu quiser aumentar o cateto maior de 4 para 12, eu preciso aumentar também, eu multipliquei por 3, tenho que multiplicar por 3 o cateto menor, que é igual a 6, e tenho que multiplicar por 3, desculpa, é igual a 9, e tenho que multiplicar por 3 o 5, que vai ser igual a 15, certo? De outra forma, eu não posso usar o teorema de Pitágoras. Teorema. Portanto, a tal da lei dos senos e cossenos e a tal da fórmula da Coca-Cola é uma fantasia. Tá? É uma fantasia. Você nunca vai achar a resposta correta com essa fórmula. A gente vai ver por quê. Então eu tenho aqui, ó, a chave
Grava isso. 3, 4, 5. Vamos passar para frente e vamos ver como que a gente pode usar essa chave, como ela pode ser útil para nós. Aí eu fui no... Primeiro quero mostrar outra coisa para você. A ciência do número para a gente descobrir a raiz dele. Eu tenho um número qualquer aqui, ó. Qual que é a raiz dele? Eu vou achar assim, ó. 2 e 4, 6. 6 e 5, 11. 9 fora 2, com 2, 8. A raiz dele é 8, ó. Certo? É o número 8. Representa a raiz desse número aqui. Eu estou só mostrando para você o processo pelo qual a gente acha o 8. Vamos já desse número aqui, ó. Ó, 5 e 4, 9, 9 fora 0. 2 e 1, 3. Com 7 e 10, 9 fora 1. Com 3, 4, ó. Certo? Até aí, o que eu fiz? Eu somei isso aqui tudo. Aí quando chega no 9, eu tiro todo mundo e volta no 0, na estaca 0, beleza? Então tá, vamos aqui para um exercício que eu vi na internet. Não sei se é de concurso ou de Enem, mas a gente vai debater ele aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, ele diz o problema lá, a questão, que a sombra do Sol, que tá bem aqui, ó, fazendo esse ângulo aqui, ela tem 63 metros, tá? Ele tem aqui, ó, ele deu aqui, ó, na questão da prova lá, ele deu 30 graus esse ângulo aqui, ó. Isso significa que aqui vai ter 60, eu tenho aqui a chave, ó. Ela é bem maior que aquela, porque ela tem 63 metros, aquela só tem 4. Então como é que eu vou achar essa altura? Ele pede a altura do prédio, ó, tá? Sem fórmula nenhuma. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar a chave bem aqui. Eu não tenho 30 graus aqui, ó. Eu vou colocar a chave aqui, ó. Vou encaixar ela aqui no 30 graus dela também, ó. Então daqui para cá, que é a hipotenusa, eu vou ter um ponto aqui, ó, que vai ter 5 metros, ó. Eu tô em metro aqui, né? Então é 5 metros aqui, ó. E eu vou ter um ponto aqui que vai sair em 4 aqui, ó. E desse ponto, esse ponto eu vou ter 3 de altura. Coloquei a chave aí, ó. 4, 3, 5. 30 graus, 60 e 90, ó. Correto? Cheguei a esse ponto. Aí o que eu faço? Esse espaço pequenininho aqui, essa sombra pequena, que é o pedaço do 63 aqui, ó, do 4 metros do 63, essa sombra aqui, ó, está para a altura da chave, assim como toda a sombra está para a altura do prédio. Então, como que eu faço aqui, ó? Eu tenho aqui 4 metros, está para 3, assim como 63 metros está para X. Vou inverter porque eles são proporcionais, correto? Quando são proporcionais, você inverte a multiplicação, é regra de 3, tem na internet aí, ó. 4x, tá? É igual a 63 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 18, 189, ó, tá? X é igual a 189 dividido por 4, esse 4 que eu passei para cá. Eu vou cortar aqui 18 com 4, 16 para 18, 2, baixo 9. Aqui são 7, 8 vai 1, ó. Sobra 1. 4 vezes 7, 28 para 29, 1. Aqui eu ponho uma vírgula e um 0. Aqui é 2, ó. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. E aqui eu ponho 20, porque aqui eu vou pôr 5. Aqui 0, 0, ó. 47 e 25 é a altura do prédio, ok? Tá? Eu vou ensinar isso aqui hoje e vou entrar e me aprofundar para o vídeo não ficar grande demais. Eu vou encerrar aqui. Você já pegou mais ou menos esse ponto. Eu vou entrar em outros exemplos e mais detalhes sobre os 30 graus. Vou trabalhar em cima desse 30 graus porque ele é um ângulo regular. Depois a gente vai aprender o que é regular também, tá bom? Isso é só para a gente começar a entender as coisas, ok? Obrigado.